Bom dia, que a graça do Senhor, a paz do Senhor esteja sempre sobre todos nós. Eu fiquei surpreso pelo presbítero, vocês vão entender. O presbítero, eu ia chamar de Leandro. Na minha idade existem duas coisas que atrapalham: a falta de memória e a outra eu nunca lembro. E como eu não lembrava, eu acabei lembrando agora que eu já tinha visto você em Vinhedo. Que coisa, que ruim. A minha esposa Gisele está aqui, ela sempre fala que eu esqueço as coisas. Às vezes até de manhã eu olho para ela, mas quem é você? Eu falo, sou tua esposa, há 22 anos. Mas que bom, que a bondade do Senhor esteja sobre todos nós. Muito bom estar aqui, não somente por eu trazer aqui a palavra para vocês, não somente porque eu sou convidado aqui para trazer uma pregação, uma reflexão, mas por todos nós estarmos reunidos diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus, que nos edifica, que nos restaura, que nos perdoa, que nos dá novos direcionamentos. É muito bom estar com vocês aqui diante do nosso Senhor. Quero agradecer ao presbítero, ao pastor reverendo Laci, pelo convite, e toda a igreja aí pela recepção. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus queridos, eu irei ler aqui em Salmo 46, em uma outra versão. Eu pensei em trazer a versão NVI, mas aí eu pensei, bom, o Laci é o presidente do presbitério, não sei se ele vai gostar da NVI, não tem nada a ver, né? Eu acabei trazendo a Almeida mais tradicional, mas dá para que os irmãos aí dá para acompanhar tranquilamente. Salmo 46, os versos 1 ao 11. Palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. O Salmo 46, ele ficou conhecido como o salmo preferido do nosso irmão Lutero. Quase todos associam Martim Lutero à carta aos Romanos, né? Principalmente o primeiro capítulo de Romanos, o versículo 17, que diz: o justo viverá da fé. Porém, poucos sabem que Lutero ele não foi convertido apenas pelos seus estudos nessa carta de Romanos. Ele ensinou salmos por muitos anos e o seu favorito era o Salmo 46. Deus é bom, hein? Que maravilha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Historiadores e biógrafos nos dão conta de que, enquanto a reforma protestante estava em curso, houve diversos momentos difíceis na vida de Lutero. Ele passou por angústias, por depressão, e sempre quando ele chegava nesse espiral de sentimentos assim, ele convidava o amigo dele, Melancton, para ler o salmo junto com ele. Ele dizia assim: vinde, Filipe, vamos cantar o 46º salmo. Então, juntos, eles entoavam o Salmo 46, a qual também ele fez uma música, né, o Castelo Forte. O resumo desse salmo é assim: aconteça o que acontecer, o povo do Senhor está feliz e seguro. Independente das circunstâncias, o povo de Deus estará seguro. O pano de fundo histórico desse salmo
É o livramento que Deus deu a Jerusalém quando os assírios cercaram Jerusalém no tempo do rei Ezequias, através de Senaqueribe. O momento era de crise, né? Senaqueribe, o rei da Síria, não havia cercado somente a cidade santa, mas também humilhava o povo de Deus, zombando, desdenhando do Senhor. Então o que Ezequias fez? Ele procurou o profeta Isaías em busca de conselho. E a resposta divina foi clara: Jerusalém não será tocada. Essa história está em Isaías, no capítulo 37. Realmente Deus agiu pelo seu povo e destruiu o poder do inimigo. O Salmo 46, portanto, é a celebração de vitória e mostra para o povo de Deus em todos os tempos, em todos os lugares, em Indaiatuba, em Valinhos, de que Ele é o nosso socorro, de que Ele é a nossa fortaleza. Veremos por quê. O nosso primeiro ponto, dos versículos 1 a 3, eu quero falar sobre como Deus é o nosso refúgio quando tudo parece estar em desordem. A palavra refúgio aqui se refere a um lugar de segurança e proteção. Isso nos lembra que Deus é uma fortaleza, um castelo inconquistável. Quando o salmista corre para esse refúgio, é como se um soldado estivesse se escondendo em um castelo. Então, os ataques, os inimigos, o medo não podem prejudicá-lo enquanto ele estiver cercado por suas paredes resistentes e impenetráveis. Se você está passando, meu querido irmão, por dificuldades, por desafios intensos, sabe aquele nó na garganta? Eu não sei se você já passou por isso. Você está passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, aquele nó na garganta, parece que o chão desaparece sob os nossos pés. Lembre-se que Deus é maior do que qualquer desafio diário que você possa enfrentar. O primeiro versículo nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Observe o verbo é. Deus é. Esse verbo enfatiza que a cada momento de cada dia, Deus é todo-poderoso. Não existe uma segunda-feira preguiçosa para o Senhor. Para nós existe, amanhã é segunda, meu Deus, né? Eu lembro quando adolescente, igual aquele menino ali de camisa branca, nem sei se é adolescente, porque os meninos hoje estão tudo grande, assim, acabava o Fantástico, eu pensava, segunda-feira, que terror, né? A gente vai fraco para o trabalho, para o seminário, mas Deus, Ele não é assim. Todos os dias, em todos os momentos, em todas as nossas lutas, em todos os nossos desafios, Deus é poderoso, Deus sempre será o nosso refúgio. Esse salmo, esse testemunho do salmista, precisa ser também o nosso testemunho nos momentos de crise, nos momentos difíceis que passamos. Precisamos reconhecer porque, em meio a essa provação, o salmista anuncia que o medo não o dominará. No versículo 2 ele diz, portanto, não temeremos. Mas por que você não vai temer, salmista? Por que você não vai temer? Porque as lutas irão terminar? Porque Deus irá encerrar essa luta amanhã? Não, não é por isso, eu não irei temer, porque Deus é o meu refúgio. Porque Deus sempre será a minha fortaleza, e Ele sempre estará presente nas minhas angústias e nas minhas tribulações. É por isso que eu não vou temer. Ainda que as lutas continuem, ainda que os momentos difíceis prolonguem-se, eu não irei temer, porque Deus que me protege sempre estará comigo. Não importa então para eles o que eles enfrentem, o que eles possam enfrentar, eles não viverão com medo, eles permanecerão confiantes e calmos. O pessoal aqui do Salmo, eles permanecerão cheios de paz, porque o Deus de paz, aquele que nos dá a paz como o mundo não pode dar, estará com eles. Aquele que nos dá a paz que excede todo o entendimento, estará com eles. Aquele que é o príncipe da paz, estará sempre também com a gente. Não precisamos temer. Não precisamos ter medo do futuro. Não precisamos ter medo do futuro presidente, porque o Rei dos Reis está com a gente. Não importa quais provações que você esteja enfrentando, meu irmão,
Você pode permanecer triunfante por meio da sua fé em Deus, como aponta o versículo 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Isso representa novamente as circunstâncias devastadoras que eles estavam enfrentando. As montanhas que estremecem transmitem a ideia de que tudo está fora de controle. Representa onde a confiança já esteve. Quantos de nós já, não é? Uma época na minha vida, já casado, aquela mulher teve a sorte de casar comigo, Deus foi gracioso. Há 22 anos que nós estamos juntos, temos 2 filhos, né? Um de 10 anos que está com as crianças e o outro de 19 que está com a namorada. Mas são crentes. Ela está no curso da aeronáutica e ela veio visitar, eles estão, espero que Deus abençoe. Agora, em um momento na minha vida, sabe quando você está confiante no seu salário, quando você está confiante e de repente aquele dinheiro, aquele salário que você tinha desaparece. Eu trabalhava em um lugar, ganhava muito bem, e aí eu fui enganado, assim, as pessoas disseram, cara, você precisa sair desse trabalho e ganhar mais, você precisa ser corretor de imóveis. Nada contra corretor de imóveis, mas eu não tenho dom para isso. E você fala, você tem coragem de conversar com as pessoas, você vai vender muito. Então todos sabem que corretor, ele não tem, né, ele só ganha dinheiro quando vende. E a minha esposa havia sido demitida. E eu fui, amor, a gente vai ganhar dinheiro demais, a gente vai ser rico igual aqueles irmãos em Indaiatuba, a gente vai ganhar muito. E eu fui, larguei o meu trabalho com o meu salário e fui tentar vender apartamento aí para o mundo afora. Eu vendi, mas irmão, demorou para vender, que não foi fácil. Chegou um momento que nós não tínhamos dinheiro para comprar arroz, nós não tínhamos dinheiro para comprar óleo, fósforo, sabe, coisa simples assim. E vendo seus filhos, pai, queria bolacha. A esposa já querendo terminar, largar de mim, porque estava brava demais. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos que começar a marcar. Sabe aquelas bodeguinhas, sabe aquelas mercearias de bairro, que o dono usa aquela caneta por cima da orelha? Eu falei, meu amigo, eu preciso comprar algumas coisas que eu não tenho em casa. E ele falou, pode ficar à vontade. E quando acabou ainda, a gente comprou, pegamos as coisas envergonhados, nós tínhamos vergonha de falar para a nossa família que nós estávamos naquela condição. E quando acabou aquilo que eu tinha pegado, eu tinha que pegar mais, mas ainda não tinha pagado a primeira. Que tribulação, que angústia, que coisa ruim. É claro que foi uma responsabilidade minha de largar algum emprego tão fixo em busca de uma coisa melhor. Foi a minha responsabilidade, eu reconheço. Amor, eu reconheço, eu já pedi perdão para ela. Mas, ainda que o seu caso não seja esse, talvez a pandemia, talvez alguns momentos em sua vida você perdeu aquilo que representava confiança, talvez a sua saúde. Talvez você tenha perdido alguém na sua família, talvez você tenha perdido a sua estabilidade, mas olha, meu querido, ainda que as águas tumultuem, você precisa continuar confiando no Senhor. Ainda que toda aquela sua segurança, né, que você tenha desaparecido, você precisa continuar confiando no Senhor. É assim que nossas vidas podem se assemelhar com as provações turbulentas que enfrentamos, as lutas que enfrentamos, meus queridos. Podem criar emoções instáveis dentro de nós, podem produzir medo, pode produzir pânico. Por isso que o salmista está dizendo, eu não temerei, eu não entrarei em pânico. E talvez nessa manhã você esteja preocupado com os desafios que você terá durante a semana. Você não vai dar conta, meu amigo. E essa preocupação irá trazer pânico, irá trazer doença sobre a sua vida. O que você precisa fazer é entregar nas mãos do Senhor e confiar que Ele é o teu refúgio, confiar que Ele vai te sustentar, e Ele te sustenta. Se acalme, se aquiete e deixa Deus ser Deus na sua vida, porque você não é Deus e você não tem poder para resolver absolutamente nada em sua vida, porque sem mim, Jesus diz, nada podereis fazer. Esse pânico pode nos levar a pensar, por muitas vezes, como esse versículo 3, que estamos afundando em desespero. Embora toda essa dificuldade ocorra em sua vida, o salmista diz, não serei abalado.
Ainda que tudo em minha vida venha a ser mudado, venha a ter essas transições, eu não serei abalado. Embora o mundo dele esteja em convulsão, ele declara enfaticamente que não será movido, porque o Senhor está com ele, como Jesus, o Emanuel, está conosco. Em Mateus, no capítulo 1, verso 23, está escrito assim: a virgem conceberá uma criança, e ela dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco. O Emanuel que esteve entre os homens e viveu para agradar a Deus, continua presente em nossas vidas, nos moldando, transformando o nosso viver diário. Esse Emanuel, quando está conosco, nós não precisamos temer os ventos contrários. Quando nós temos a certeza de que esse Deus, esse Jesus Cristo está conosco, nós podemos andar sobre as águas das adversidades. Quando nós temos essa certeza de que Jesus está conosco, nós podemos viver com a perspectiva da eternidade. Quando Ele está conosco, nós temos toda a nossa sede saciada, porque somente Jesus é a água viva que mata toda a sede existencial. Embora pareça que a terra esteja tremendo debaixo dele, o salmista extrai força dessa verdade no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio sempre fluindo representa o próprio Deus e a paz que Ele proporciona para o seu povo nos momentos mais difíceis. No segundo ponto, aqui dos versículos 4 e 7, eu quero refletir com os irmãos como Deus é o nosso rio diante da nossa sequidão. A cidade de Jerusalém estava confinada, estava ali cercada pelo exército assírio, acampada ao seu redor. Quando os invasores estrangeiros cercaram a cidade para atacá-la, eles cortaram o seu abastecimento de água, represando o rio. Logo então as pessoas ficariam sedentas, seriam facilmente derrotadas. Então ter acesso à água de um rio, que flui durante os tempos de cerco, era exatamente importante para a sobrevivência. Os inimigos estavam lá fora bradando, mas Deus permanecia no meio do seu povo como um rio tranquilo, que não para de correr, como água que não para de jorrar, para refrescar e saciar e alegrar os sedentos. Meu querido, em nome de Jesus, olhe para mim. Você está cercado por pressões ameaçadoras na sua vida. Você acredita que não há como sobreviver às suas dificuldades atuais? Você está prestes a entrar em um colapso sob o medo do futuro? Se é assim que você está, o salmista tem uma mensagem de esperança para você no versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Poderia haver uma promessa maior para a sua alma sitiada? Existe alguma promessa maior para a sua alma perturbada de que Deus estará com você nesses momentos? O povo de Deus estava cercado por um exército estrangeiro e opressor que ameaçava a sua própria existência. Em meio a esse cerco, o próprio Deus era a segurança deles, o baluarte deles, a defesa deles. E esta continua a ser a nossa esperança hoje. Como crentes em Jesus Cristo, continuamos cercados por pressões na vida. Em meio a essas dificuldades, podemos estar propensos a um colapso emocional e um pânico paralisante, não é? Diante dessas lutas, você fica paralisado, você fica com medo e liga para o pastor e manda recado e ora e parece que nada adianta. Mas, meu querido irmão, pela fé, os seguidores de Cristo são divinamente preservados. Nosso Deus, que nos sustenta com firmeza, é muito maior do que as forças que nos ameaçam. Jesus está conosco, no próprio centro de nossas vidas. Ele habita em nós, Ele vive dentro de nós. Ao colocarmos nossa confiança nele, estamos ancorados em seu amor inabalável e na sua graça fortalecedora. Nenhum de nós está isento de problemas, nenhum de nós, mas em meio às adversidades, somos fortalecidos pela graça de Jesus.
Não somos como as pessoas no mundo que não têm esperança em tempos difíceis, juntando as suas mãos em desespero sem esperança. Em tempos tão adversos como esse que talvez você esteja passando, Jesus supre a sua graça sustentadora, trazendo-nos profunda paz e alegria. O amanhecer é um momento difícil para eles. O amanhecer é um momento em que a cidade estaria mais vulnerável a um ataque surpresa. O salmista então reafirma no versículo 5, que Deus ajudará desde antemanhã. Meus queridos irmãos, nós somos indefesos, mas Deus não. Deus continua sendo o guardião da nossa alma, sempre que, às vezes nós estamos com a guarda baixa, né? Eu não faço boxe, embora pareça aqui uma maguila, mas às vezes a nossa guarda está baixa, mas o Senhor, Ele permanece alerta e pronto para vir em nosso auxílio. Talvez você tenha tirado os olhos do Senhor. Por algum momento na sua vida você não está mais confiando, você está meio que duvidoso de que o Senhor te ajudará. Nesse caso, você precisa reorientar o seu olhar para Ele, você precisa restabelecer sua confiança nele. Então, portanto, meu querido, ancore-se ao Senhor e você encontrará a ajuda de que precisa. Quando você confiar nele, você não ficará desanimado. Onde está a tua esperança, meu irmão? Onde está a sua confiança nesta manhã? Por mais eu estou vendo aqui irmãos experientes, eu estou vendo aqui jovens, todos nós, ao decorrer dessa vida, nós enfrentaremos momentos difíceis. Jesus, Ele prometeu isso. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente vence uma aflição ali, passa, a gente começa a cantar, a gente fica alegre, de repente já aparece outra. Jó pode contar esse testemunho para a gente. É assim que é a nossa vida. Nesse momento é muito fácil glorificar a Deus, exaltar o Senhor, servir ao Senhor, quando tudo está indo bem em nossas vidas. Mas quando olhamos para a nossa família, quando olhamos para os nossos pais, para os nossos filhos, para as dificuldades que cada um enfrenta, a dúvida pode surgir em nossas vidas. Mas em tempos difíceis, mesmo em tempos difíceis, Ele nunca está perto de nós do que na hora em que mais precisamos dEle. O Senhor sempre estará conosco, porque Ele exerce a autoridade suprema dEle sobre as nossas vidas. Ele exerce a sua autoridade suprema até nos eventos mundiais. Nada ocorre aleatoriamente. Boa sorte ou azar não existem. O destino cego não é real. Ocorrências casuais são impossíveis. Só Deus reina. A vontade soberana dEle prevalece. O verso 6 nos ensina, nos diz: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Esta declaração aqui, meus queridos, afirma com confiança que Deus governou os exércitos ameaçadores que confrontaram o seu povo. E Ele exerceu, o Senhor exerceu o seu domínio sobre as potências estrangeiras que se levantaram contra eles e causaram sua derrota devastadora. Então não tenha medo do futuro presidente que virá daqui a alguns dias. Não tenha medo dos poderosos deste mundo, porque toda a sua vida está nas mãos do Rei dos Reis. Esse salmo é classificado como uma canção de confiança. Eu já disse 2 vezes, não tenha medo, porque existem uma parte da igreja, da sociedade, que tem medo do Bolsonaro ser reeleito, e a outra parte tem medo do Lula ser reeleito. Mas as nossas vidas não estão nas mãos desses santos homens, desses bonzinhos, desses inocentes e ingênuos. A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. É Ele que governa as nossas vidas. É Ele que é o Rei dos Reis. E não vou entrar nesse meio político, que eu não sou tonto. Está sendo gravado, eu sou... O salmista escreve no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Davi, no Salmo 103, verso 19, ele disse assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e a sua soberania domina sobre todos. Olha que interessante. Deus se identifica como o Altíssimo, exaltado, não é, sobre todos. Esta é a verdade da sua transcendência divina.
Mas Deus também é, ao mesmo tempo, imanente. Ou seja, Ele está perto e bem perto de nós, a cada momento de nossas vidas, sendo onipresente. Não há lugar onde Deus não exista. Desde as alturas do céu até as profundezas da terra, Ele está com os anjos acima e com seus santos em Indaiatuba. Amém? Os irmãos acreditam nisso, glória a Deus. Ambas as realidades, a transcendência e a imanência de Deus, são verdadeiras. E ambos os aspectos divinos, esses aspectos divinos da transcendência e da imanência, está presente no Salmo 46. Olha só, o Senhor dos exércitos, aqui, transcendente. Deus conosco, imanente. Especificamente o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Como o Senhor dos exércitos, Deus é elevado acima de nós. No entanto, como o Senhor de Jacó, o Deus de Jacó, Ele é habitado conosco. Deus possui então esse poder sobre tudo. E quando, meu irmão, o Senhor exerce a sua força infinita, nenhuma resistência humana pode resistir a Ele. Quando Ele libera seu poder ilimitado, as forças do inferno se curvam diante dEle. Quando Ele enfrenta forças opostas, Ele a reduz a nada. Meus queridos, dos versos 1 a 3, nós temos a primeira cena de uma topografia sendo alterada. Dos versos 4 a 7, é uma cena mudada dessa topografia alterada para dentro de Jerusalém. A terceira cena agora do Salmo se dá nos versos 8 a 11, que passa nos campos ao redor de Jerusalém, onde os soldados assírios estão mortos e suas armas e equipamentos estão espalhados e quebrados. Não houve batalha, mas o anjo do Senhor deixou essa evidência para trás para encorajar a fé do povo de Deus, de que Deus é poderoso. Veja como Deus é rei sobre todos, nosso terceiro ponto, dos versículos 8 a 11. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos significa literalmente: tire a mão daí, relaxa, se aquiete, não coloque a mão, tira a mão daí, menino, igual a gente faz com os nossos filhos. Esses dias eu estava almoçando, o meu menino aqui embaixo gosta de linguiça calabresa, ele veio com a mãozinha gorda dele e vai: tira a mão daí, rapaz. Que isso aí eram 3 para cada um, ele estava querendo pegar ainda. Nós gostamos de colocar as mãos, de segurar, de controlar, de administrar as nossas vidas, não é isso? Mas Deus é Deus e nós não somos, graças a Deus. Nós somos apenas servos. E aquietai-vos, como eu disse, significa literalmente: tirem as mãos. Não entra nisso, isso aqui é comigo. O Senhor, Ele chama a si mesmo de Deus de Jacó em 2 versículos, no versículo 7 e no versículo 11, lembrando-nos de tantas vezes que Jacó se meteu em problemas porque colocou as mãozinhas deles lá para brincar de Deus. É assim que a gente faz às vezes. Eu lembro de um amigo que tentou brincar de Deus aí para largar da namorada, né? Isso aí já faz muito tempo, antes da Copa de 94, né? Eu já fui adolescente, viu, jovem? Você pensa que não? E ele namorava uma moça e ele não sabia como terminar com ela. Então, eu não sei, acho que os antigos irão aqui lembrar, tinha uma Bíblia que tinha 2, pelo menos lá na minha igreja nós usávamos ela, tinha 2 folhas de sedas que separava Malaquias de Mateus, sabe, para separar o Antigo do Novo Testamento. E aí ele disse assim para mim: Enéas, eu quero largar da menina, só que eu vou buscar a Deus. Eu fiquei na época pensando: como alguém busca a Deus para largar de uma namorada? Qual é a resposta que Deus vai dar, né? Largue dela. Eu fiquei assustado, queria saber como que era isso.
E ele falou, eu vou buscar a Deus então. Depois de 3 semanas, eu encontrei ele e perguntei, cara, você largou da mina lá? Larguei. E aí, como que Deus respondeu isso? Eu estava curioso mesmo. Aí ele disse, eu abri a Bíblia e caiu naquela folha que separa Malaquias e Mateus. E eu falei, tá, e o que isso quer dizer? Isso aqui significa o silêncio de Deus. Ele disse, olha, a vida dele, o sentimento de uma moça foi totalmente quebrado porque Deus falou com o cara. Como? A folha em branco. Quando nós estamos desesperados, nós começamos também a fazer algumas coisas sem sentido em nossas vidas. Quantas pessoas que estão devendo uma dívida gigante, e aí eles procuram o agiota para pagar a dívida, aí fica devendo para o agiota mais do que estava. A gente fica confuso. Quantos de nós já dissemos assim para a esposa, para o marido, diante de uma situação difícil? O negócio é voltar para a casa da minha mãe. A gente mora com a minha sogra, não tem como. E ficamos desesperados e muitas coisas que decidimos no desespero traz ainda mais problemas para as nossas vidas. Então, se aquiete, tire a sua mãozinha daí e deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus mostrar para você de uma outra forma se a sua namorada deve continuar contigo ou não. Não vai procurar essa Bíblia, tá bom? Como meu amigo, se aquiete, fique tranquilo porque Deus está contigo. Mas como nós podemos agarrar as promessas de Deus? Os imperativos do verso 8 nos ensinam uma preciosa lição. O verso 8 diz assim, vinde, vem cá, contemple as obras do Senhor. É o que falta para nós, a nossa reflexão. Nós temos a nossa vida agitada, a gente vem para a igreja, mas refletimos pouco. Que se a nossa vida, se nós pudéssemos copiar Lutero nisso, né? Lutero, quando eu ficava deprimido, angustiado, ele procurava o Salmo 46 para ler. Como é bom a gente poder refletir naquilo que o Senhor tem feito, meditar na palavra de Deus, é dali que vem a nossa força. Então o salmista diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor. Nós ficamos inquietos quando vemos os problemas. O coração se abala quando contemplamos desgraças. A alma se perturba quando vamos de novo para as dificuldades, não é mesmo? Mas nós aprendemos que há segurança quando vemos as obras de Deus, os atos de Deus. Portanto, ponha nele a sua atenção. Continue olhando para Jesus. Lembra-se de Pedro? Pedro estava quase afundando, ele olhou para Jesus, começou a andar, depois ele olhou para as ondas e começou a afundar. Olhe para a direção certa, olhe para Jesus, pare de contender, aquiete-se. Aquiete-se, Deus é Deus, Ele é forte, presente com o seu povo e peleja por você. O salmista observa que Deus, então, exerceu o seu poder até os confins da terra. Porque Deus, Ele não é uma divindade regional que só abençoa os irmãos de Indaiatuba, sabe? Deus, Ele não é regional, que não chega lá em Valinhos, onde eu moro, que não ajuda os corretores. Ele não está limitado a uma localidade. Ele não pode ficar confinado em uma arena. Não há lugar que esteja fora da jurisdição do Todo-Poderoso. Não há lugar de onde o poder de Deus possa ser barrado. Não há lugar onde Deus esteja fora do lugar. Não há. O salmista acrescenta ainda, ele quebra o arco. O arco era um instrumento, era um fuzil da época, né, de guerra usado pelos inimigos de Jerusalém. Este equipamento antigo destinava-se a disparar flechas flamejantes sobre os muros vulneráveis para incendiar a cidade. Mas antes que esse dano pudesse ser infligido, Deus tornou essas armas inoperantes, partindo-as em duas. Esses inimigos foram então deixados de mãos vazias, desprovidos de poder. De acordo com o conselho secreto do nosso Senhor, Deus, Ele continua a remover muitos perigos ameaçadores que vêm contra nós hoje. Por causa da sua providência, muitas vezes somos poupados por sua mão invisível.
Desconhecida para nós, a mão invisível de Deus está estendida para nos proteger de várias maneiras. Uma pesquisa das Escrituras revela que a intervenção divina nunca deve ser considerada automática, tá, meus irmãos? Nem tida como certa. Por quê? A Bíblia não garante a proteção de Deus em cada conflito que nós enfrentamos, porque muitos conflitos que enfrentamos são causados por nós mesmos, né? Existem pessoas que xingam todo mundo, né, que não têm educação para pregar o Evangelho, e acaba aborrecendo as pessoas não por causa do poder do Evangelho, mas sim por causa da sua ignorância, da sua falta de tato. E as pessoas então começam a xingá-las, e ela diz assim: eu estou sendo perseguida por causa do nome de Jesus. Não é. O que está acontecendo com você é porque você é mal educado e você não está conseguindo ter tato para falar de Jesus, tá? São coisas diferentes. Então, dentro dos seus propósitos soberanos, houve momentos em que Deus reteve a vitória para o seu povo. E por quê? Porque eles abandonaram ao Senhor. Eles começaram a confiar em si mesmos. Eles começaram a confiar na sua própria inteligência, na sua capacidade, no seu poder. Não é assim o homem? O homem, ele não se acha melhor do que Deus em muitas ocasiões? Ele acha que o seu dinheiro, o seu poder, a sua fama pode resolver todos os problemas? Então Deus deixa a mão dele e essas pessoas acabam sofrendo muitas derrotas. Isso leva às seguintes perguntas: você de fato está no Senhor? A sua segurança para viver, para trabalhar, para existir, para ser, está de fato no Senhor? Você está confiando nele com uma fé obediente? E mais importante, o Senhor está ao seu lado, você tem essa certeza? Porque é muito importante para você enfrentar os desafios durante a semana, os desafios que você tem durante a sua vida. É muito importante que você saiba que Deus está com você. Não importa quão difícil seja a situação em que você se encontra, volte-se para o Senhor, coloque sua confiança nele e você saberá que a batalha pertence ao Senhor. Estou indo para o final, meus queridos. Deus continua sendo uma fortaleza de proteção para todos os crentes hoje. Estamos cercados por poderes ameaçadores de outro tipo. Somos assaltados pelos inimigos da preocupação, da ansiedade, do medo, do desespero, do desânimo. E esses adversários fazem guerra contra as nossas vidas. Mas com Deus como nossa fortaleza, podemos correr pela fé para o castelo da sua graça protetora e encontrar refúgio. Quando permanecemos no Senhor, Ele é uma fortaleza invencível no dia da angústia. Ele é um lugar alto, longe de nossas preocupações e dúvidas. Ele é uma fortaleza contra as nossas depressões e desânimos. Encerrando, Deus está presente com cada crente hoje, com você, comigo, porque Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Na encarnação, Deus se fez carne para entrar em nossa pele e estar conosco. Na verdade, agora Ele habita em nós. Em Colossenses 1:27 está escrito: Cristo em vós, a esperança da glória. Deus não poderia estar conosco mais do que está atualmente. Cristo habitando em nós, pelo seu Espírito. Amém. Quero fazer uma oração. Pai eterno, obrigado, meu Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, de insistir em estar conosco, porque nós não queríamos o Senhor. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós não queríamos a tua companhia. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Foi o Senhor que resolveu o nosso problema, e problema muito grande, gigante. Nós éramos inimigos, meu Senhor. E o Senhor, através do teu Filho Jesus, nos reconciliou contigo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque se estamos aqui reunidos hoje, diante de tantos problemas que temos, estamos confiando no Senhor por causa da sua bendita misericórdia, por causa da sua graça, por causa do teu Filho Jesus, que o Senhor não poupou em nosso favor. Mas eu intercedo aqui por essa igreja, meu Senhor, pelos
pastores, pelos presbíteros, diáconos, os irmãos, as crianças, adolescentes, os idosos, que mesmo diante de todas as dificuldades que eles possam enfrentar, que eles possam lembrar do Senhor, de que o Senhor estará com eles todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os momentos difíceis. A Ti toda a honra e toda a glória, meu Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.